continuidade, agora nós vamos falar sobre um outro tipo de sucessão numérica, também muito importante, muito utilizada, que é a progressão geométrica. Bom, para você entender a diferença da progressão geométrica para a aritmética, na progressão aritmética a gente somava a razão. Na progressão geométrica a gente vai multiplicar a razão. Então aqui na progressão geométrica a definição é a seguinte: é uma sucessão numérica onde a partir do segundo termo ele é o anterior, só que agora vezes uma razão, ok? Então vamos para a definição e vamos fazer alguns exemplos. Chama-se progressão geométrica, também abreviada por PG, toda sucessão numérica em que cada termo a partir do segundo é obtido multiplicando-se o anterior por uma constante Q. Agora a gente vai simplesmente mudar a letra que a gente utiliza para a razão. Lá na PA, a gente utilizou a letra R para representar a razão de uma PA. Aqui na PG, a gente vai utilizar a letra Q, tá bom? Então, a letra Q agora para a gente representar a razão. É uma constante Q não nula chamada de razão. Então, a estrutura geral é essa. Para a gente obter um termo, a gente pega o termo anterior e multiplica pela razão. Aqueles elementos, né, A1, A2, A3, continua sendo tudo igual. Todas as definições de sucessão numérica, elas são válidas aqui na progressão geométrica também. A única diferença, basicamente, é essa, que na razão, a letra que a gente utiliza para representar é Q, e a gente multiplica o termo anterior por essa razão. Então, em vez de somar, a gente vai multiplicar. Numa PG, cada termo é obtido do anterior, multiplicando pela razão, e o termo hoje da PG é dado por essa fórmula. Então agora, para a gente poder encontrar aquele termo, como eu falei, aquele termo que está lá na frente, ou achar um determinado termo específico na minha PG, eu vou utilizar essa expressão, AN, que também pode ser chamada de termo geral, é igual a A1, onde A1 é o meu primeiro termo, vezes essa razão elevado à potência N menos 1, tá bom? Então essa aqui é uma observa que as fórmulas obviamente são diferentes, porque a forma da gente obter os números também é diferente. Então na PG, termo geral é dado por A1 vezes a razão elevado a N menos 1. A ideia de soma dos elementos também continua válida aqui na PG, só que agora é um pouquinho diferente. Eu não vou mais pegar somente o primeiro e o último termo. Aqui eu tenho que analisar duas considerações. Numa PG constante, ou seja, com Q igual a 1, todos os termos são iguais. Então a soma dos seus N primeiros termos é apenas o valor de N multiplicado pelo termo geral dessa PG. O que eu quero dizer com isso? Eu posso ter uma progressão geométrica formada apenas por um número. Exemplo, 2, 2, 2, 2, 2. E aí eu quero somar os elementos dessa sequência. Basta eu pegar o meu AN, que nesse caso é 2, já que todos os números são iguais, e multiplicar pelo total de termos que eu tenho na minha sequência. Então essa ideia é bem intuitiva, né? Você quer literalmente multiplicar, você vai multiplicar o número pela quantidade de vezes que ele aparece. Agora, para uma PG não constante, em que a razão ela é diferente de 0 e diferente de 1, a soma dos N primeiro termos vai ser dada por essa equação, onde eu tenho o primeiro termo, que multiplica a minha razão elevada à potência N menos 1, dividido por Q menos 1. Então aqui são algumas fórmulas, eu sei que tem muitas fórmulas para memorizar, mas isso ajuda muito no processo de resolução dos exercícios, tá bom? Então é importante memorizar essas fórmulas para ficar clara a compreensão. Vou fazer com você agora um exemplo numérico, uma questão para aprofundamento, para você entender o conceito utilizado aqui na PG.